Bom dia, mulher, bom dia você que está aí me ouvindo agora pela manhã, ou talvez, quem sabe, à noite, voltando do trabalho, lavando uma louça. Aqui é a Thalita e hoje é terça-feira, vou compartilhar com você, continuar na leitura do nosso livro Esposa e Mãe, Os Segredos de uma Mulher Feliz e Satisfeita no Casamento e no Lar. E você já parou para refletir sobre o título desse livro, Esposa e Mãe. E aqui está falando os segredos de uma mulher que é feliz e satisfeita. Então, é possível ser feliz no casamento, no nosso lar. É possível ter satisfação, independente das situações. E como nós temos lido juntas até aqui, muitas são os nossos desafios para pôr em prática, como temos acompanhado aqui no livro, coisas que muitas vezes são difíceis, nos tiram da zona de conforto, mas nós sabemos que o final, de todas as coisas, quando nós obedecemos ao Senhor, de uma vida feliz e satisfeita, porque Ele nos prometeu uma vida em abundância. E isso não é só para algumas áreas, São para todas as áreas. Com o Senhor, nós podemos vencer as dificuldades, podemos ser felizes, independente da situação em que nós nos encontramos. Mas eu acredito que a satisfação e a alegria verdadeira não está naquilo que nós conquistamos, Que a gente vai deixar aí para os filhos. É lógico que todo mundo quer uma estabilidade, deixar algo, mas o que o Senhor tem nos ensinado com a leitura deste livro é que aquilo que é mais importante, precioso, que nós podemos deixar e ensinar para eles, é sobre amar ao Senhor, Deus acima de todas as coisas. É sobre amar ao próximo como a ti mesmo. É sobre eles serem como flechas, que acertam o alvo, que cumprem o propósito para qual o Senhor os enviou. Isso é satisfação, isso é alegria verdadeira. Então, que o Senhor nos encoraje nesta manhã, mais uma vez, com aquilo que eu vou trazer aqui hoje, para que a gente não largue a mão do arado, não desista na administração do nosso lar, cuidado com o casamento, na educação dos nossos filhos. É um trabalho árduo, requer renúncia, requer que nós deixemos o orgulho de lado, mas vale a pena, amém? E aqui eu já, na sexta-feira, iniciei a leitura do capítulo 20, como eu citei, ele é o penúltimo capítulo já, e ainda ela continua falando sobre disciplina, e aqui o título do 20 é Disciplina Razoável, e eu quero continuar lendo com você, e aqui ela diz: Deus honrará o objetivo correto na disciplina. Recapitule os últimos capítulos e pense em algumas das coisas de que falamos. Ore então para que Deus lhe dê a coragem, o amor e a sabedoria dele, para que você possa educar o seu filho como ele precisa ser educado. Deus vai honrar esse alvo. Quando cometer um erro, não fique pensando que arruinou a vida do seu filho. De fato, você pode passar anos cometendo erros sem arruinar o seu filho, se mantiver os olhos no alvo. A vara deve ser o último recurso quando a criança estiver um pouco maior. Quando a criança passa dos 10 anos, está na hora de aposentá-la. Mas algumas vezes isso não é possível e você então deve pedir sabedoria a Deus para saber quando deve usá-la, pois Ele está ansioso para ensiná-la, como Ele quer que as coisas sejam feitas em sua casa. Lembre-se também, a sua casa é diferente de qualquer outra e os seus filhos também.
Cada um tem a sua própria e única personalidade, dada e desenvolvida por Deus. Certa noite, quando eu estava sofrendo muito, eu clamei: Senhor, como isto se enquadra em teu amor? E ele me respondeu: meu amor foi feito sob medidas para você. Ele se ajusta nas horas de dor e nas horas de felicidade. Ele se ajusta em todos os lugares, pois foi feito sob medida. Quer aceitar isso por mim? Foi então fácil responder: sim, Senhor, eu o aceito. O Senhor fez sob medida aquilo do que eu preciso na minha vida. Ele permitiu a dor com um propósito, e Deus vai capacitá-la também a usar uma disciplina feita sob medida para os seus filhos. Você terá problemas se começar a perguntar aos vizinhos como eles agem. Obtenha conselhos bons e santos e dependa da palavra de Deus. Ele lhe mostrará, irá te ensinar. Suas maiores dificuldades estarão ligadas à palavra preguiça. Você não quer ter o trabalho de descobrir o que Deus tem a te dizer. Será preciso que separe algum tempo durante o dia para ficar sozinha com Deus. Isso significa que terá de desistir de algo que talvez você prefira fazer, a fim de poder dirigir-se ao único que poderá ajudá-la. Em lugar de correr para a casa da vizinha, tomar café com ela e ficar sabendo uma porção de novidades inúteis, por que você não fica sentada quieta diante do Senhor e lhe diz: Senhor, por favor, me ajuda? Ele lhe mostrará o que deve fazer porque a ama. É o mandamento de Deus e não a nossa própria vontade que nos apoia quando usamos a vara, corrigimos e reprovamos os nossos filhos. Ele não sugeriu que disciplinássemos nossos filhos. Ele nos ordenou, declarando: se quiserem bons resultados, façam isso. Quando estiver disciplinando seus filhos, obedeça a Deus como você mesma deseja ser obedecida em seu lar. Talvez sua filha não obedeça até que você perca a paciência e diga: Ana Maria Melo, fulano de tal. Quando ela ouve essas palavras, sabe que está na hora e obedece. Mas não obedece até chegar o ponto em que você está quase perdendo a paciência e fazendo uso dos 3 nomes. E aqui eu quero fazer um parênteses de algo que nós também aprendemos recentemente, eu e marido, num podcast que nós assistimos, falando sobre a criação dos filhos, e a pessoa compartilhou o seguinte: se o seu filho só obedece, né, como ela deu exemplo aqui, quando você precisa falar o nome dele inteiro, ou então naquele, eu vou contar até 3, isso não é obediência. Obediência é quando você fala e imediatamente a criança faz o que você está pedindo. Então, fica a dica. Você começa dizendo o que ela deve fazer usando apenas o primeiro nome. Fulano, vá arrumar a sua cama. Depois diz com uma voz um pouco mais aguda: fulano de tal, faça o favor de arrumar a sua cama. E naturalmente, a criança não vai reagir, porque ainda não ouviu o nome inteiro. Entendeu o que eu quero dizer? Se quiser poupar-se de horas de tensão nervosa, treine uma sequência curta. Se já treinou uma sequência longa, será preciso sentar com seu filho e discutir a nova ordem. A primeira vez que você discute esse assunto com a primeira vez que eu discuti esse assunto com a minha classe, uma senhora que era minha vizinha estava presente. Ela tem 5 filhos e eles, na verdade, são uns amores. Ela me contou que quando entendeu perfeitamente a ideia de educar os filhos em uma sequência curta de ordens, sentou todos no sofá em fila e disse-lhes então: muito bem, quero contar-lhes algo. A mamãe vem agindo errado há muitos anos. Foi uma tolice minha, mas eu não tinha aprendido coisa melhor. Mas agora, a Bíblia me ensinou algumas das coisas erradas que eu estava fazendo e quero que saibam que vamos ter um sistema diferente nesta casa, de hoje em diante. Ela estava com uma vara na mão, mostrou às crianças e disse: quero apresentar-lhes esta vara.
Ela vai ser usada de hoje em diante nos casos de desobediência direta. Me contou que os 5 filhos ficaram ali olhando, incrédulos. Ela falou tudo o que tinha planejado e terminou. Agora que lhes disse tudo o que eu vou fazer e como agiremos daqui por diante, quero que saibam que eu estou muito arrependida de ter falhado com vocês até hoje. Eu vou parar por aqui para o áudio não ficar extenso, mas amanhã nós continuamos. Deus abençoe o seu dia.